Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante pensador do século XIV. Me refiro a John Wycliffe. Este inglês, ele nasce entre o ano de 1320 e 1328. Não há uma certeza entre os comentadores com relação ao ano exato de seu nascimento. Varia entre 1320 e 1328. No entanto, sabemos o ano de sua morte, 1384. Ele é originário de uma família de Yorkshire, na Inglaterra. E em torno dos seus 18 anos de idade, ele foi encaminhado pela sua família para a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E lá ele estudou teologia, filosofia e também legislação canônica. E se formou em teólogo. Bacharel no ano de 1365, doutor em teologia no ano de 1372. E também ele foi ordenado sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, isto no ano de 1361. Foi pároco de Lutterworth, um condado de Yorkshire, e atuou como professor da Universidade de Oxford. Ele é conhecido hoje, vocês vão encontrar muitas referências a ele, como sendo a estrela da manhã da Reforma. Isto porque a Reforma ela ocorre lá com Lutero no século XVI, quando ele afixa as suas 95 teses no ano de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. No entanto, o John Wycliffe está ali dizendo basicamente as mesmas coisas já no século XIV, então bem adiantado. Daí ele ser considerado a estrela da manhã da Reforma. É um reformador da religião e precursor da reforma religiosa, como acabamos de falar. Também responsável pela primeira tradução da Bíblia do latim para o inglês. Antes dele não havia Bíblia em língua inglesa. Veja, a Bíblia originalmente foi escrita em grego, o Novo Testamento, e em hebraico, o Antigo Testamento. Mas, por alguns motivos, dentre os quais não ter acesso aos textos originais, e outro também, que na Inglaterra da época, seria difícil encontrar alguém que soubesse o grego e o hebraico para fazer a tradução destes manuscritos. Então, a Bíblia foi traduzida da Bíblia de Jerônimo, lá em latim. Foi traduzida em latim para o inglês. O John Wycliffe, ele criou um movimento. O movimento ficou chamado como Lollardismo. Os Lollardos, também conhecidos por clérigos pobres, eram padres que viajavam por toda a Inglaterra, munidos desta Bíblia, que aliás ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe, a tradução para o inglês de toda a Bíblia, a Bíblia de Wycliffe, eles levavam consigo, e o seu objetivo era catequizar, era ensinar a Bíblia para os ingleses. O Wycliffe teve apoio da nobreza e também teve apoio popular, muito apoio popular. Tanto que, veja, ele incomodou bastante a Igreja Católica, mas não foi sequer julgado e condenado como herege, nem ao menos condenado como herege em vida ele foi. Muito menos sofrer tortura, ser preso ou ser queimado, como poderia ter ocorrido. Ocorreram com outros, mas não com ele. O parlamento inglês o apoiava. Isso porque as ideias de Wycliffe elas vinham de encontro aos interesses dos nobres e do parlamento.
O parlamento via as ideias de Wycliffe como um modo de se contrapor à influência do Papa. Também um modo de não pagar as taxas devidas à Igreja Católica. Porque, veja, na época estava ocorrendo a Guerra dos 100 Anos, como ficou então conhecida. A Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. E, justamente nessa época histórica, o papado não se encontrava em Roma, o papado se encontrava em Avignon, uma cidade francesa. Há um motivo para isto. O rei da França havia invadido Roma e havia sequestrado o Papa até Avignon. Se ficou conhecido esse período como cativeiro de Avignon. Então você mandar dinheiro da Inglaterra para Avignon, para o Papa, era visto pelos ingleses como mandar dinheiro da Inglaterra para o seu inimigo, que era a França. Tá? Então você estava sustentando o seu país inimigo, inimigo de guerra. Tá? Então, mais um motivo para o parlamento apoiar as ideias de Wycliffe. Em 1381, no entanto, ocorrem revoltas de camponeses contra a servidão. Há muito tempo os camponeses recebiam sempre o mesmo salário e não estava mais dando para eles sobreviverem e custearem os gastos com as suas famílias. Então eles se revoltaram contra toda a ordem institucionalizada, contra a igreja, contra a nobreza. E o Wycliffe, mesmo que não enfaticamente, mesmo que não explicitamente, ele apoiava esse movimento sim, ele apoiava os camponeses. Então isso aí fragilizou um pouco a sua relação com os nobres, já que os camponeses haviam se revoltado contra os nobres. Então nós temos que o Wycliffe apoia esses movimentos dos camponeses e isso faz com que ele venha a se afastar um pouco da nobreza, mas não é preso, não é hostilizado. O máximo que ocorre é ele se afastar para o interior do país, tá? Para o Yorkshire. Gente, se você está gostando, deixa aí o seu comentário no vídeo, se inscreve no canal, vai. Bem, e com relação à filosofia? Na questão dos universais, que nós temos aqui no canal um vídeo específico sobre os universais. Vale a pena você ver para entender esta questão, que eu não posso explicar aqui, que ela toma bastante tempo. Vocês vão ver que tem um vídeo inteiro, e não é pequeno, para tentar explicar essa questão dos universais. Que vem lá de Sócrates, Platão e Aristóteles, na Antiguidade, e entra no período medieval com essa discussão a partir de uma interpretação das obras de Platão e Aristóteles. Nesta questão dos universais, Wycliffe vai se colocar contrário aos nominalistas. Na verdade, a posição do Wycliffe e muito se aproxima de um realista, ou mesmo de um ultra-realista. Ou seja, ele entende que os universais possuem realidade ontológica, que eles foram criados por Deus, mas são eternos, tá? Que eles não podem ser destruídos, eles são indestrutíveis. Inclusive, esta posição que o Wycliffe tem sobre os universais há de atrair posteriormente o interesse da Universidade de Praga, aonde nós teremos como professor e reitor o Jan Hus, tá? Lá na Boêmia, que também será considerado um reformador da igreja. E esses professores de Praga, da Tchecoslováquia, os tchecos, eles vão se interessar pelo Wycliffe a partir do seu posicionamento enquanto realista, o contrário aos nominalistas. Agora, na questão religiosa, veja, ele há de defender os interesses da Inglaterra diante da igreja, diante do Papa. Em primeiro lugar, os interesses da Inglaterra. A igreja se afastou, segundo a opinião do Wycliffe, do que deveria ser. Tá? A igreja deveria ser isto, mas está sendo uma coisa completamente diferente. Isso é errado. Tá? O Wycliffe, portanto, há de defender reformas na igreja, para que ela volte outra vez a ocupar o seu espaço correto, a ser aquilo que ela sempre deveria ser e que não está sendo.
as normas do clero estavam em oposição aos ensinamentos contidos na Bíblia e também na vida de Jesus, tá? E na vida dos apóstolos. Tá? E é isto que o Wycliffe vai argumentar. Tá? Olha, o clero hoje, a igreja hoje, está tendo normas, está tendo um comportamento não de acordo com o que está escrito na Bíblia, não de acordo com a forma como Jesus e os apóstolos viveram. Ele, por exemplo, há de questionar as propriedades e a enorme riqueza do clero. Tá? Ele vai questionar por que o clero deve ter propriedades, se nem Jesus as teve. Tá? Ele vai buscar, por exemplo, o ideal de pobreza, que já estava presente lá na igreja primitiva dos primeiros séculos. Ele vai se opor ao poder temporal da igreja, tá? O poder sobre este mundo aqui. O poder da igreja, para o Wycliffe, é somente poder espiritual, em questões de fé, mas não sobre esse mundo aqui. Esse mundo cabe aos governos dos estados. Tá? Então ele se opõe ao poder temporal da igreja e entende que o Estado deve se apropriar das propriedades da igreja. Tá? Todas. Olha, na época, a igreja possuía 1/3 das propriedades existentes na Inglaterra. Você pega a Inglaterra, divide por 3, 1/3 parte pertence à igreja. É muita coisa. Tá? E veja, eram propriedades boas. Tá? Então ele entende que cabe ao Estado se apropriar dessas propriedades, porque a igreja não deve possuir coisa alguma não. Cabe ao Estado também sustentar o clero. Claro, se o Estado se apropria das propriedades que pertencem ao clero, então cabe ao Estado sustentar o clero, porque alguém tem de pagar para o clero se manter vivo e em dignidade. Em questões materiais, o poder do rei é superior ao poder do Papa. Toda a questão secular, a questão temporal, pertence ao rei, tá? E não ao Papa. O poder da igreja fica restrito unicamente a questões religiosas, nada mais. Tá? O poder real, tá? O poder do rei, tem origem em Deus, tá? Sendo pecado a desobediência ao rei. Todos, tá? Inclusive o próprio clero, tá? Os religiosos, devem pagar os tributos devidos ao rei. Tá? E a igreja deve se submeter às leis do Estado, tá? Cabendo ao rei controlar a igreja. Tá? Vocês veem o quanto que o Wycliffe, tá? Ele defende o Estado inglês, tá? Contrário à soberania então reinante do papado, da igreja. John Wycliffe também há de se mostrar contrário à soberania do papado, bem como contrário à existência das ordens monásticas. Não, porque no entendimento dele, essas ordens monásticas serviam simplesmente para levar avante os interesses do Papa e nos outros países. Então, as ordens monásticas presentes na Inglaterra estavam atuando em prol do Papa. Então, é plenamente contrário à existência dessas ordens. E ele entende que a Bíblia, os escritos sagrados, têm autoridade sobre qualquer coisa na tradição. Tá? A tradição da igreja, tá? Não. O mais importante é o que está escrito ali na Bíblia. E que a única autoridade da igreja se encontra junto aos escritos sagrados. Ele há de criticar o tipo de vida adotado pelo clero da sua época, porque eles viviam em luxo, havia um luxo enorme entre os religiosos, tipo os bispos, os arcebispos, não entre os padres e os monges. Tá? Veja, os padres, os monges tinham um contato maior com o povo, e eram pessoas provindas do povo, mas não, tá, os cargos mais elevados. Inclusive, havia uma prática de algo que passou a se chamar de simonia, que era a compra de cargos. Então, se você tem um filho e
você é de uma família nobre, rica, poderosa, vai colocar esse filho na igreja, você vai comprar para ele, tá, um cargo de bispo, por exemplo. Ele vai ser bispo ou vai ser arcebispo. Né? Houve na igreja até mesmo a venda do cargo de papa. Tá? Então, isso se chamava, e se chama hoje de simonia, a venda de cargos dentro da igreja, que ele era plenamente contra. Mas isso fazia com que você tivesse uma divisão. Aqueles do clero que pertenciam à comunidade mais pobre, aos camponeses, aos trabalhadores, eram padres, eram monges, eram pobres e tinham contato com a população. Já os bispos, arcebispos, não, esses eram ricos, viviam em luxo, opulência e provinham de famílias nobres, famílias poderosas. Segundo John Wycliffe, cabe ao Estado assumir uma postura crítica e contrária a estes abusos então presentes junto à igreja, por parte do clero. Como, por exemplo, a venda de indulgências. Ele é contra a venda de indulgências. Veja, as 95 teses que depois o Lutero vai afixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg são contra a venda de indulgências. E o que é isso, minha gente? É você vender um cantinho no céu. Olha, você vai ficar menos tempo no purgatório. Acrescento que na Bíblia você tem uma menção ao céu, ao paraíso, não? Você tem uma menção ao inferno, mas você não tem uma menção ao purgatório. O que é isso? Não consta dos escritos sagrados. Mas você, comprando indulgência, você poderia passar menos tempo no purgatório. Dependendo de quanto você gastasse o seu dinheiro, você poderia até direto para o paraíso. Né? Então, esta é a venda de indulgências feita pela igreja. E o John Wycliffe há de entender que não. Tá? Isso não tem valor algum, isso é ineficaz. O arrependimento tem de vir de dentro de você. Basta você ter fé e você realmente se arrepender. Jesus te perdoará. Não é um documento, um papel assinado pelo Papa, pelo Bispo, pelo Arcebispo que vai fazer diferença. Não é você comprou uma indulgência que foi autorizada pelo Papa que vai fazer com que você vá para o paraíso. A principal responsabilidade do sacerdote, tá, não seria a venda de indulgências ou qualquer outra coisa não, gente. A principal responsabilidade do sacerdote é pregar o Evangelho, na opinião do nosso teólogo John Wycliffe. Cabe às paróquias indicar o sacerdote que vai fazer o trabalho religioso naquela paróquia, e não a autoridade eclesiástica, não, tá? Cabe aos cristãos daquela paróquia, aos paroquianos, de indicar quem vai ser o sacerdote dali. Isso na opinião do Wycliffe, não? Ele entende também que a salvação se dá pela fé e não pela prática de boas obras. A fé é muito mais importante e tem primazia sobre as obras. Claro, se você tem fé, você vai fazer boas obras. Tá? É uma consequência natural. Agora, se você não tem fé e faz só as obras para obter seu espaço no paraíso, não vai funcionar. Você tem de primeiro ter a fé. E a mesma coisa vale para os sacramentos. Ele entende que para os sacramentos terem efeito, é preciso ter fé. Não é o sacerdote, tá, que vai conferir valor àquilo. Não, é a sua fé. Seja o casamento, a comunhão, não importa o sacramento que seja. Tá? É a fé que o torna eficaz. Ele vai questionar também a doutrina da transubstanciação. Lembra? Durante a Eucaristia você tem o pão e o vinho. Segundo a doutrina católica da transubstanciação, que não consta da Bíblia, veja bem, no momento da Eucaristia, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, isso seria a transubstanciação. O John Wycliffe diz, não, isso não existe. Tá? A hóstia não é Cristo. E sim,
o símbolo de sua presença espiritual. É algo simbólico. Tá? E o Wycliffe, ele também será favorável à predestinação, que depois vai ser desenvolvida pelo Calvino mais à frente. Ou seja, Deus tudo sabe, tá? Quem vai ser salvo, quem não vai, tá? O seu futuro já está pré-definido. Há uma predestinação. E vocês vão ver muito uma referência às 18 teses do John Wycliffe. Porque no ano de 1376 ele publica um livro aonde, em Oxford, tá, são divulgadas essas 18 teses, que basicamente é isso que eu estou explicando aqui para vocês sobre religião. Tá? A concepção dele, tá, sobre as reformas que deveriam ser feitas na igreja. Tá? Ele entende que todos os direitos eles provêm de Deus. Tá? E, inclusive, o direito à propriedade privada. E ele entende que o clero manter para si propriedades privadas é pecado. O clero não deve ter propriedade privada. Tá? No ano de 1377, mais exatamente em fevereiro de 1377, ele foi, por causa dessas ideias, ele foi intimado a comparecer diante do bispo de Londres, que estava incomodando a igreja, estava incomodando o Papa. Tá? Então ele foi convidado a comparecer para explicar os seus ensinamentos. Só que na ocasião, quando ele está lá na igreja, diante das pessoas que iriam julgar, ele vai consigo, tá, com vários amigos muito influentes dentro da Inglaterra. E a igreja é cercada por uma multidão imensa apoiando o John Wycliffe. Então, veja, o bispo se sentiu até intimidado, não tinha coisa alguma que as autoridades da igreja pudessem fazer naquele momento. Ele estava ali do seu lado com pessoas poderosas do governo, nobres, tá? E lá fora você tinha o povo cercando a igreja. Tá? Consequentemente, ele foi acusado, claro, acusado ele foi. Foi acusado de quê? Foi acusado de blasfêmia, ele foi acusado de orgulho, foi acusado de heresia, mas não foi nem julgado nem condenado não, tá, gente? Ele não foi condenado em momento algum durante sua vida como herético. Então, nada é feito. Ele se encontra com o bispo em Londres, mas nada é feito contra Wycliffe. Ele vem a falecer de morte natural em 31 de dezembro de 1384, em sua casa. Provavelmente, porque não há como ter certeza, não, gente, mas provavelmente em consequência de um derrame cerebral. Quando a gente vê como ele faleceu, o que atingiu ele, provavelmente foi um derrame realmente. Mas foi uma morte tranquila. No ano de 1427, 43 anos depois de sua morte, os seus restos mortais foram exumados, foram queimados e foram jogados ao rio. Seus restos, ele foi enterrado, tá, na igreja onde ele atuava como pároco, tá, ali junto à sua igreja. E essa exumação ocorreu à noite. Há um filme até bom, tá, mas comete uma falha. Coloca aqui as pessoas desenterrando os restos dele num lugar ermo, afastado da civilização. Não, estava ali junto à sua igreja. E colocam isso durante o dia. Não, ocorreu durante a noite. Ocorre que no Concílio de Constança, que ocorre entre os anos de 1414 e 1418, especificamente para resolver a questão que havia 3 papas na época, isso estava dividindo bastante a igreja. Então o Concílio de Constança ele vem especificamente para resolver essa questão, mas trata também de questões sobre heresia. Durante o Concílio de Constança, o Ian Hus ele é condenado como herético e queimado em um poste numa fogueira. Mas nesse concílio também, no ano de 1415, tá, é expedida uma ordem, um decreto para que os restos mortais do John Wycliffe fossem
exumados, queimados e por aí vai, tá? Mas isso fica como está, em 1415. Vai precisar o Papa Martinho V, tá? Um Papa que nasceu no ano de 1369 e falece no ano de 1431. É por ordem, por decreto desse Papa, que se vai cumprir o decreto do Concílio de Constança de 1415, que vai implicar na exumação e queima dos restos mortais do John Wycliffe. 43 anos depois de sua morte, ele é queimado. Tá? Agora ele vai ter uma influência enorme, a começar pela Bíblia, a Bíblia de Wycliffe. Tá? E, veja, ele vai ter uma influência na reforma religiosa, que vai ocorrer mesmo no século XV e XVI. Você vai ter o Henrique VIII na Inglaterra, tá? Vai sofrer influência, tá? Toda aquela reforma feita por Henrique VIII sofre influência do John Wycliffe. Já na Boêmia, o Jan Hus há de sofrer uma influência direta dos escritos do John Wycliffe. E também, mais tarde, o Lutero na Alemanha. E como outros, tá? O Calvino com a predestinação, que já está presente ali no John Wycliffe. Então, vários reformadores hão de ser influenciados pela obra, pelo pensamento, pelas atitudes de John Wycliffe. Tá? Importante pensador, tá? Filósofo, teólogo, presente no século XIV na Inglaterra. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso bate-papo. Deixa aí o teu comentário, quero saber a sua opinião. Tá? Se não é inscrito, se inscreve no canal e ajuda a gente a divulgar. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença mesmo até aqui. Valeu, até mais.